Olá, 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 pessoal, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um encontro do canal Escrita Criativa. Queria dar as boas-vindas para todos vocês, para aqueles que estão chegando pela primeira vez, que estão descobrindo o canal Escrita Criativa nesse ano de 2022 e para aqueles que já acompanham o canal há mais tempo, há mais anos, né? Mais tempo. O canal existe desde 2015, ou seja, tem 6 anos, e é uma alegria poder começar mais um ano conversando sobre essa que é uma das nossas paixões em comum. Eu queria já começar com uma chamada para a gente, né? Essa chamada é a seguinte: o que aconteceria se você construísse um sistema de escrita regular? Né? O que aconteceria se você assumisse para si o desejo de escrever e abrisse caminho para que esse desejo enveredasse para a surpresa, para aquilo que poderia ser novo para você dentro desse campo? Qual seria o efeito do hábito sobre a sua habilidade da escrita? Quais seriam as provações, as dificuldades, né? Quais seriam os dragões que você precisaria combater? Né? E o que você descobriria sobre o ofício nessa jornada e sobre você como escritora e como escritor? Bom, esse é o primeiro encontro do ano. É o encontro da minha parte pós-férias, pós 10 dias de férias que eu tive e pós Covid. Então eu tô acho que agora eu já tô bem, já tô descansado. Eu fiquei com uma tosse durante um mês inteiro e tô muito feliz de estar aqui, tô muito feliz de estar bem, de estar podendo conversar, de estar podendo ler, pensar de novo. Não que eu tenha parado muito, mas eu acho que a gente sempre vai, né? É como um túnel, como eu falei para os participantes dos meus cursos, para os quais aqueles que eu acompanho com bastante regularidade, que sabem de mim com bastante regularidade e eu deles. A gente muitas vezes passa por esse túnel. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é o tema da escrita cotidiana, né? O que pauta esse tema são essas perguntas que eu fiz para vocês. A gente vai falar hoje sobre as 7 fases da escrita cotidiana. O mote desse debate, qual que foi? Ao longo de 2021, acho que 2021, como esse biênio de 2020 e 2021 foi um ano de muitos atropelos, muitas dificuldades, mas teve uma coisa muito boa que me aconteceu e que eu fiz acontecer em 2021, que foi a escrita sistemática, né? A escrita sistemática, ela pauta a minha rotina, né? Mas em 2021 eu fiz esse experimento para poder contar, né? Viver para contar, como a biografia do Manuel Vasquez Montalbán. Não, gente, aí ó, eu ainda tô com algumas ausências. Não é Mário Vargas Llosa, é o... Ai, gente, não é possível. Bom, viver para contar, pequena digressão. E ao longo desse ano de 2021, o que eu fiz foi escrever um livro, uma obra, e eu comecei a escrita dessa obra em 8 de fevereiro de 2021, às 8 horas da manhã, e eu terminei de dar aquela última garibada na revisão final no dia 30 de dezembro desse ano, ou seja, ele praticamente rodou o ano, e a gente vai falar sobre isso. Eu vou falar um pouco para vocês dessa experiência, como que você pode fazer para construir um hábito de escrita, o que a gente pode aprender com isso, em que medida que a escrita pode se transformar a partir dessa experiência, e por que isso é importante, mesmo que você não tenha todos os dias, todas as manhãs, 4 horas por dia, porque eu acho que a grande maioria de nós não tem 4 horas por dia para escrever. Né? Então, mas esse debate, ele é importante, ele é fundamental, mesmo para você que tenha, vamos dizer, como a maior parte, né, das pessoas, vamos dizer, uma carga horária para escrita relativamente limitada ou bastante limitada, né?
A gente não vai falar de gestão de tempo hoje, porque eu falo isso bastante, provavelmente a gente vai falar isso ao longo das próximas discussões ao longo desse mês, mas a gente vai especificar, a gente vai entrar um pouco na fenomenologia da composição, né? No fenômeno de se sentar para escrever, para compor, no que isso transforma o sujeito que escreve, o sujeito que se põe a trabalhar, né? Como que se dá essa reflexibilidade entre o sujeito e objeto, né? Em que medida que esse objeto, o livro, a matéria textual, também ensina coisas para o sujeito e ensina o tempo todo, né? Em grande medida, o que faz da literatura, das artes de modo geral, mas da literatura de modo especial, no nosso caso aqui, algo tão especial, né? Algo tão encantador e tão incrível, né? O que é a escrita cotidiana? O que seria a escrita cotidiana para vocês? O que definiria isso? Bom, a escrita cotidiana, ela é uma escrita regular, é uma escrita que não se esquece de si mesma. A escrita cotidiana é uma escrita em que o sujeito que escreve habita o hábito, né? O sujeito que escreve passa a habitar esse hábito, de modo que se trata de uma atividade, né, de um ofício no qual não se está a todo momento entrando e saindo, né? O ato de entrar dentro de uma atividade é um ato dispendioso, é algo que te toma energia, que te toma atenção. Você tem que... Imagina que você tem um livro que você está lendo, um livro de 500 páginas, de 1000 páginas, sei lá, desses tijolões, e você lê 5 páginas a cada 3 semanas, né? O trabalho que você vai ter para ler esse livro vai ser talvez duplicado ou triplicado, porque você sempre vai ter que voltar, você sempre vai estar meio do lado de fora, um pouco tentando entender o que é exatamente isso que você está lendo, qual que é a história e do que se trata essa história. Quando a gente está escrevendo um livro, por mais que a gente escreva um projeto, estruture a obra, e a estrutura e o projeto são importantes, você só vai realmente descobrir que livro é esse que você está escrevendo, né, quando você chega ao final, né, do percurso de elaboração, né? Só que para chegar no final e ter consciência daquilo que você está fazendo, é preciso que você passe por um momento de mergulho. É um mergulho, né? É uma habituação, né? É um convívio. Muita gente tem dificuldade de entrar nesse momento, né? E por isso que a gente está falando disso, porque as verdadeiras perguntas, né? As perguntas mais substanciais, mais significativas que a gente tem a fazer em relação à escrita, né? As mais importantes, elas se dão do lado de dentro, elas se dão por dentro da atividade, né? Eu reconheço muito bem quando uma pergunta é feita de fora, assim, quando o sujeito não está muito habituado a escrever e ele faz uma questão e essa pergunta é legítima, né? Porque, claro, ele está tentando entrar, né? Ou quando a pergunta ela é feita de dentro, né? Ou seja, o sujeito está escrevendo com regularidade, né? Ele já habitou a escrita cotidiana dele, né? E aí outras perguntas nascem, completamente diferentes daquelas que são feitas de fora, né? As perguntas de fora da experiência, né? É importante fazer essa discriminação. E na formação de um escritor, de uma escritora, né, é fundamental, é um dos desejos que eu fiz 2 desejos para vocês no prelo do fim do ano. Um que vocês lessem, outros que vocês escrevessem. E escrever, ele é insubstituível para a atividade do escritor, escrever, né? A gente não pode escrever como quem molha o dedinho do pé assim na água da piscina, fala, molhei um dedinho, molha outro dedinho, aí põe o calcanhar assim, aí vai entrando, sente a batata da perna ali, ai, tá gelada, e tal, e fica, e balança, e às vezes respinga um pouco em você, aí você... Não pode ser assim. Você vai ter que entrar na piscina, né? Você vai ter que entrar, você vai ter que mergulhar na piscina. A temperatura muda, a gravidade muda, ou seja, o peso do seu corpo muda, né? É tão essencial
quanto isso. Ou seja, é muito essencial falar de dentro da experiência, né? Então, eu estou aqui para ajudar você a cada vez mais falar de dentro da experiência e compartilhar da minha experiência, para que a minha experiência possa também, não só a minha, mas das pessoas que passaram pelas minhas oficinas, das pessoas que escreveram seus livros, tiveram seus livros publicados, muitas vezes premiados, das experiências desses amigos, desses colegas, dessas colegas que compartilharam também vamos dizer, seus desafios, suas dificuldades de leitura e de escrita, né? E que estão aí. Quando eu falo de matar dragão, é porque realmente a gente precisa. Não existe experiência fácil de escrita. E, mais uma vez, é importante que assim seja, né? Vai ter um arco, assim como os nossos personagens muitas vezes têm um arco, né? Na história, o autor e a autora também vão precisar cumprir com esse arco. Vão ter que também participar dessa transformação, né, subjetiva, dessa transformação objetiva muitas vezes, né, porque a escrita também muda a tua vida. O fato de eu estar aqui hoje em Barcelona no inverno se deve à escrita, né, totalmente, 100%, né. E bom, vamos lá. O que de uma forma mais detalhada, ao longo de 2021 eu tive, foram 500 horas, né? Foram mais ou menos 500 horas de escrita. Eu tenho um aplicativo chamado Scrivener, que você consegue consultar, mas exatamente os dias que você chama historial de escrita. Tá numa aba superior, Scrivener, esse aplicativo. Ele é um substituto do Word, assim, mas é um aplicativo para escritores, né? Não precisa, a gente não precisa de muito pouco para escrever, você não precisa desse aplicativo. Antes que as pessoas perguntem e falem, não, eu tenho que comprar isso. Não, você não precisa. Eu comprei porque, enfim, me serviu e me serve bastante. De fevereiro a junho de 2021, eu escrevi 2 partes de um livro de 3 partes, né? E cada parte tinha exatamente 21 mil palavras. Então, fevereiro, março, meados de abril, eu escrevi a primeira parte. Abril, maio, eu já estava super aquecido. Eu escrevi a segunda parte, foi a parte que me tomou menos tempo, né? E a terceira parte é a que me tomou mais tempo. Então, em junho eu comecei a fazer uma pesquisa sobre essa parte. Então, julho, na verdade está escrito aqui junho, agosto, interrupção. Não é de junho e agosto, interrupção. É um erro de digitação. É de julho e agosto eu fiz uma interrupção e a gente vai falar sobre a ideia de interromper para escrever melhor, né? E eu retomei em setembro, outubro eu tive uma retomada e eu escrevi a terceira e última parte desse livro. Acabou? Não. Teve um trabalho que foi feito de novembro a dezembro, parte de outubro, novembro, dezembro, de revisão, né? Claro que vai ter ainda uma versão pós-editora, né? O meu original está nas mãos de uma editora, ou seja, a coisa é fresquinha. E para um autor, assim, o seu melhor livro é sempre o mais recente, né? É sempre aquele que ele acabou de fazer, é a sua promessa, é a sua, sabe, é aquilo que ele melhor fez, porque é a produção dele mais madura, mais recente. Eu gosto dos meus outros livros, alguns mais que outros. Mas aquilo que você acabou de fazer, putz, é uma delícia. É muito bom poder compartilhar isso, falar sobre isso, né? A gente está ainda encantado, né, sobre esse processo. A evolução, por falar em processo, a evolução do processo de escrita vertical, ela se deu da seguinte maneira. Nos primeiros anos em que eu escrevia, eu tentava me exercitar naquilo que eram sessões de 30 minutos. Né? Então, sessões de 30 minutos, punha no relógio, o relógio te ajuda a desligar, né? Porque você põe lá um alarme depois de 30 minutos, tem aplicativo que faz isso, é o aplicativo de Pomodoro Time, todo mundo conhece, acho que a maior parte de vocês já conhece, já ouviu falar disso. Então, eu me mantinha meia hora nesse estado de escrita, aí parava 5 minutos, voltava meia hora, até que em algum momento eu pensei, eu quero 1 hora. Né? Então eu passei para sessões de 1 hora exercitando. Então as primeiras sessões de 30 minutos
era um exercício de atenção, né? As seguintes sessões de 1 hora eram exercícios de trabalho vertical, de trabalho profundo, né? E depois eu passei de 1 hora para 4 horas, porque eu me profissionalizei cada vez mais. Hoje em dia eu tenho, vamos dizer, durante quase todo o ano, eu tenho todas as manhãs, ou quase todas as manhãs, para escrever, né? Não escrevo aos fins de semana, escrevo de segunda a sexta, e como para mim a escrita é um trabalho, né? Não é um trabalho como outros, é um trabalho diferente, mas é um trabalho operário, ou seja, tem uma labuta a ser feita. Eu muito orgulhosamente falo, eu vou sentar, né? Como qualquer pessoa que vai, pega o ônibus, né? Bate cartão, né? Vai para um escritório, vai para um consultório, vai para um hospital, vai para um... como qualquer pessoa, eu vou lá, sento e faço o que eu tenho que fazer, faço aquilo para o qual eu nasci para fazer, né? Então eu comecei a fazer sessões de 4 horas matinais. Por que não mais? Porque eu não consigo mais. Porque eu acho que não é muito possível você fazer mais de 4 horas. E por que não menos? Porque eu acho que 4 horas para mim é o que me permite avançar de uma forma, ou seja, andar muito, né? A gente sempre escreve devagar, né? Acho que não existe a escrita dinâmica, não existe, né? Por mais que alguém fale, faço 5.000 palavras. Se você faz 5.000 palavras por hora, você vai ter que gastar mais não sei quantas horas depois para revisar, para trabalhar o texto, se você quiser um texto de qualidade, né? Então, e de segunda a sexta, 4 horas, das 8 ao meio-dia, e eu vou fazendo intervalos, né? De hora em hora. Às vezes eu tomo um outro café, às vezes eu paro para tomar uma ducha e tal. Enfim, essa é a minha manhã, é muito metódica. É muito metódica do lado de fora, mas quem está do lado de dentro de um processo de escrita, você está descobrindo, você está conversando com seus personagens, você está com questões, você está com dúvidas, você sonha com aquilo, né? Assim, é muito ativo, né? Esse processo. Se dependesse só de disciplina, a gente não ia dar conta, né? Mas em algum momento, até porque a gente está malhando em ferro quente quando a gente escreve bastante, né, a escrita se torna mais fluente, a escrita se torna mais natural para você, né? E, aliás, isso é um outro atributo de habitar o hábito, né? De escrever de dentro, de conviver com o livro, de não ficar saindo e entrando, né? Bom, essa é a evolução do processo. O que era o projeto? O projeto nasceu meses antes de 2021, eu estou falando de um processo de escrita que foi de fevereiro a dezembro, mas meses antes, era julho de 2021, eu não lembro não sei se vocês se recordam do começo da pandemia. O que era o começo da pandemia? Fazia 4 meses que a gente estava na pandemia, a gente estava assim, gente, isso tem que acabar. Mal sabíamos, né? Mal sabíamos. Inocentes que éramos. Nossa, eu tinha muito menos cabelo branco. Eu acho que eu me vejo nos vídeos daqueles tempos, eu acho que eu estava mais jovial, mas pode ser da minha cabeça isso, né? E, bom, pelo menos eu oscilava entre um estoicismo higiênico, ou seja, não, vou lá, máscara, confinamento, isolamento, tá certo, papapá, beleza, ok. Uma espécie de melancolia do recolhimento, do tipo uma resignação, um recolhimento, uma timidez existencial resignada, né? E uma negação da realidade, um momento que eu falava, isso vai acabar, não estou aguentando mais, onde eu estava brigando com o destino, né? Talvez muitos de nós tenham oscilado, tenham feito esse movimento pendular entre ascetismo, nossa, tenho coisas para aprender aqui, um recolhimento, né? Uma coisa de uma melancolia e uma revolta, né? Essa transição entre revolta e tal. E hoje em dia a gente isso foi virando outras coisas, mas o livro começou nesse momento. Eu tinha saído de viagem com a minha companheira, a gente levou nosso cachorro para um cachorrinho, tinha acabado de adotar um cachorrinho, e a gente levou ele para um lugar onde ele pudesse correr mais à vontade. A gente morava num apartamento em São Paulo nessa época, um lugar perto de São Paulo,
E eu fui inundado nesse lugar, estava com o livro do Hemingway na mão, eu estava terminando o livro do Hemingway, é um livro que se passava na guerra, no norte da Itália, e eu de alguma forma estava invejando, vamos dizer, a ordem, a forma literária na qual se dava a tragédia da obra, né? Ou seja, as pessoas estavam morrendo na vida e estavam morrendo no livro, mas de alguma forma eu invejava esse personagem, porque esse personagem ele tinha uma... Ou seja, eu acho que o acabamento literário dava uma dignidade que eu não sentia, que eu sentia que, sei lá, a gente estava vivendo um caos total, o futuro era incerto, não dava para saber o que ia ser, o que faríamos, né? E eu fui assim, e uma experiência assim, um colateral dessa viagem pro interior, foi um tédio enorme. Foi uma coisa assim do tipo, vamos mudar de áreas, beleza, vamos mudar de áreas. Mas quando você vai para um campo onde não tem muito nada, onde você não tem o seu streaming de filmes, onde você não tem a sua biblioteca, onde... eu fui inundado assim por um tédio gigantesco, né? E o tédio foi bom, né? É muito desagradável o tédio, mas ao mesmo tempo ele é, vamos dizer, segundo Walter Benjamin, um filósofo alemão, é uma frase que eu costumo mencionar, porque é de um texto que é um dos meus textos prediletos, né? Quem já participou dos meus cursos sabe. Walter Benjamin, no texto narrador, ele diz que o tédio é a ave onírica que choca o ovo da experiência. O tédio é a ave do sonho, a ave onírica é a ave do sonho que choca o ovo da experiência. Muitas vezes vivendo o tédio que aquelas coisas que estavam esperando um certo silêncio para nascer começam a eclodir. Aquela música que você estava super elétrico e não conseguia escutar porque você estava ouvindo músicas mais altas, estava sempre apagando fogo, apagando urgências, aquilo que é prioridade começa a aflorar. É isso que eu consigo entender como o tédio é a ave onírica que choca o ovo da experiência. E a ave onírica do sonho, ou seja, a ave do sonho, chocou uma experiência desse livro. Começou a surgir uma ideia a partir dessa insatisfação que a gente estava vivendo e que até hoje a gente vive de certa forma, se adaptando bem ou mal a essa situação que a gente vive hoje, mas que é uma situação que já vem há muito tempo, né? Eu acho que bom, como grande parte dos meus contemporâneos, não sei se vocês se identificam com isso, eu tinha me habituado ao cassino das novidades, né? O mundo offline reproduzia o feed das redes, as nossas faltas e agonias eram obliteradas pelas distrações, a gente estava sempre procurando uma distração, em seguida a outra e outra, né? Em algum momento eu tinha chegado a pensar o que aconteceria se o mundo parasse, né? Vocês já chegaram a pensar antes do que aconteceu? E se o mundo parasse, né? Mas aí você pensa, os industriais desligando as máquinas, os comerciantes fechando as portas para pensar, para meditar, né? A gente falava, não, o mundo não tem essa maturidade para parar para pensar que rumo que vai tomar, né? E eu acho que eu sentia que de alguma forma tudo isso que a gente viveu a gente precisava aguentar mesmo, sabe? Porque é isso, porque era justamente uma certa conduta maníaca da sociedade que tinha gerado isso. O meu livro, ele nasce dessas questões. Sei lá, isso que aconteceu era previsível? Né? Se era previsível, por que a gente não deu a devida importância? Né? E se éramos capazes de prever o que aconteceria, o que é preciso fazer individual e socialmente para que a gente possa entender realmente as implicações e as consequências, né, disso que a gente está vivendo hoje? Porque não parece que a gente chegou realmente ao âmago, né, dessa história. Não parece que a gente aprendeu a lição ainda, né? E como desenvolver uma sensibilidade para esse tempo? E aí entra também uma pergunta que a gente vai continuar a fazer, que é sobre o que escrever, né? A questão da sensibilidade para um tempo. Como escutar, como ler o mundo, né? Como que a gente faz para ler o mundo? A maior parte das pessoas está muito confusa. Eu acho que quase todos estão muito confusos, né? É uma confusão que vem de anos antes da pandemia já, né? Tipo, o que está acontecendo com o mundo, né? Como que a gente volta a conversar com as pessoas? Como que a gente volta a resgatar sentimentos mais essenciais, né?
como voltar a reconhecer a nossa participação no mundo da natureza, como se reconhecer a natureza de novo, porque parece justamente uma cisão entre nós e a natureza, uma das responsáveis por estar acontecendo isso que está acontecendo, enfim, né? Foi o começo de uma investigação, foi a continuidade de uma reflexão que eu já estava tendo, já estava construindo desde os anos anteriores, eu estava estudando a indústria dos alimentos, enfim, isso tem a ver com pesquisa pessoal de ficção e não ficção, né? E isso gerou, né? Isso ocasionou o livro. Ou seja, tem coisa acontecendo aí que é nova. Claro que tem coisa que é o refluxo, né? A história se repete como tragédia, como farsa, depois como melodrama, depois como... Enfim. Mas tem coisa nova acontecendo, né? E que a gente, como ficcionistas ou não ficcionistas, como pensadores da cultura, a gente precisa, para escrever as nossas histórias, a gente precisa perder uma certa inocência, a gente precisa construir uma intelecção. Eu não sei se não é uma teoria, não é. A gente precisa construir as perguntas, né? E essas perguntas também vão levar os nossos leitores adiante no nosso livro, nos livros que a gente for escrever, né? Na semana que vem eu vou falar de alguns casos específicos de algumas obras, inclusive uma das obras que é A Filha Perdida da Elena Ferrante, que virou um filme que está no Netflix e tal. Muita gente está falando sobre esse filme, muita gente está assistindo, comentando. A gente vai falar sobre essa como uma das obras, né, que a gente vai debater, e para falar sobre atualidade temática, né? Muita gente pergunta pra gente, é sobre o que o livro que você está escrevendo? É sempre uma pergunta perturbadora, porque você fala, pô, não é sobre nada, não é? O livro eu tô tirando aqui, ó, tô abrindo uma incisão no peito, tô tirando meu coração, sabe? O meu livro é minha vida, né? Só que não só, né? O livro, ele tem uma materialidade, ele conta alguma coisa, ele narra alguma coisa, até Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, narra alguma coisa, né? Você vai olhar, tem um percurso, né? Uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres, ou seja, esses pequenos romances, pequenos, gigantes romances da Clarice, onde muitas vezes acontecem fatos mínimos, pequenas epifanias, né? Dentro de uma vida doméstica, né? E você lê aquilo e é um turbilhão, né? Mas esse turbilhão assim, ele está dizendo e está acontecendo muita coisa. Tem muita gente que escreve e que ou fica inundado por ideias, né? Ou sente que escreve um pouquinho e como que já explorou. Já dei conta. Sobre o que mais que eu vou escrever, né? Eu tenho vontade de continuar escrevendo, mas não sei, parece que eu já resumi tudo aqui, né? Então a gente vai falar sobre... Peraí, não. Tem alguma coisa você... eu acho que tem alguns exercícios que você pode fazer, né? A gente vai falar sobre isso adiante. Quando a gente escreve um livro, muitas vezes a gente tem uma ideia original, mais ou menos incipiente, né? E essa ideia ela é posta em prática, de certa forma, e depois ela é trabalhada, né? Você pensa, vai ser mais ou menos assim, né? Ou isso está mais claro, isso está menos claro. Eu sei que eu vou escrever uma história, vamos dizer que se passa, uma mulher solteira, divorciada, que está na praia, você não sabe muito bem o que está acontecendo com ela, e ela está lá, ela é uma professora acadêmica de literatura, né? E ela chega e ela tem conflito com as pessoas, com uma família que muito ruidosa, muito barulhenta, que meio... sei lá, meio que começa a atrapalhar um pouco a viagem dela, que seria de retiro, de descanso e tal, né? E as coisas começam a se desenrolar a partir disso, né? Tem duas histórias que começam mais ou menos dessa mesma forma, tem um livro que chama Uma Separação, que também é uma praia, no caso, uma praia grega, é um livro da Companhia das Letras que saiu muito recentemente, Uma Separação, né, o nome do livro, e esse outro livro, que é o livro da Elena Ferrante, que já foi lançado há vários anos, que é A Filha Perdida, né? Ou seja, tem uma ideia original, uma ideia mais ou menos vaga, e você estrutura essa ideia, né? Aí você se põe
a escrever, né? A escrita, ela leva a uma redefinição da estrutura. Com base na redefinição dessa estrutura, você continua escrevendo e você revisa a sua obra, né? Quando você conclui a primeira versão da obra, você lê o teu livro de ponta a ponta, né? Da primeira linha ao ponto final, você descobre que livro que você escreveu. É muito bonito isso. Você descobre que livro que você escreveu e você vê que tem uns capins ali que você deixou, sabe? Tem uns matinhos ali, que no jardim da sua obra tem uns trevos ali tem umas ervas daninhas, né? Que você fala, putz, Aí você vai lá, vai aparando as ervas daninhas, né? E o jardim, ele se realiza, né? A partir do momento em que você descobre que livro que você escreveu, você pode, enfim, fazer a sua revisão final. É basicamente assim o processo da escrita de um livro de contos, de uma obra de ficção ou de uma obra de não ficção, né? Vou dar um exemplo. Imagina que eu li um livro, também outro livro recentemente, não sei quem já ouviu falar dessa autora, Rachel Cusk, que ela escreveu uma trilogia que foi super comentada, nacional e internacionalmente, e agora saiu aqui na Espanha esse outro livro, que é o Segunda Casa, né? Que é um livro muito interessante, que vai falar da história de uma mulher que tem um terreno e eles constroem uma segunda casa e ela mora lá e um pouco para se entreter, porque ela ama, é apaixonada pelas artes e tal, ela vai, às vezes chama um pintor, às vezes chama um escritor para passar um tempo lá, tipo uma residência, assim, literária. Tem vários lugares no mundo, uma residência artística, vamos dizer, privada, né? Ela generosamente convida, existe um acordo tácito ali que o sujeito vai escrever, vai passar um tempo, vai respeitar a privacidade, vai ser uma pessoa gentil, generosa, talvez ele retribua com alguma coisa, não digo com dinheiro, mas com um quadro, com, né, um conto, sei lá, alguma coisa assim, com uma leitura, um sarau, não sei, e ele vai embora. E ela faz essa prática, pratica isso, até que ela chama um cara, um pintor, e esse cara, não sei, ele tem uma crueldade intrínseca. E esse livro, Segunda Casa, é essa história, né? E eu li, cheguei no final, e a última linha da autora, ela falou, olha, esse livro eu devo a uma obra chamada Lorenzo in Taos, que é a história, né, do D.H. Lawrence, que fica hospedado na casa de uma mulher. A mulher é autora desse livro, e ela fala dessa experiência extremamente negativa que ela teve com esse escritor narcisista, cruel, né, perverso em muitos sentidos e tal, né? E isso, eu imagino, poxa, que legal, isso daria um ensaio, né? Isso daria uma discussão pessoal. Então, eu me ponho a escrever e a estrutura está aqui, né? Eu brinquei de estruturar, eu não escrevi esse ensaio. Então, vamos dizer que eu quero falar sobre o narcisismo nas artes, sobre o romantismo nas artes, sobre como o artista pode ser muitas vezes cruel por se achar especial ou por se achar, ao contrário, extremamente miserável, né? Ou muito solitário, né? Então, sei lá, eu resgato, vamos dizer, uma história pessoal minha de quando eu publiquei em 2007 e, sei lá, e aí, não sei, um pouco a coisa me subiu a cabeça e eu me senti um pouco confuso e tive uma discussão com a editora, enfim, era imaturo, tinha 20 e poucos anos, tinha acabado de ir no Jô Soares, não sei o que, tava me achando, e tive uma experiência e aprendi com a experiência e falei, putz, viajei aqui, né? Aí falo sobre, penso, aí com base nisso, a segunda sessão do ensaio poderia ser sobre o romantismo na literatura, que trata um pouco do gênio pessoal e tal. Uma terceira parte pode ser a abertura para esse livro, que eu li, um comentário. Uma quarta parte pode ser sobre a obra dessa autora, que é a Rachel Cusk, a qual ela faz um tributo nesse livro, né? E a relação dela, Taos, que é o nome dessa cidade onde ela tem essa propriedade, onde o D.H. Lawrence fica. Faço uma espécie de interpretação desse fenômeno, né? O romantismo, narcisismo, falo da vaidade e da precariedade do artista, do que eu falo, e no final eu falo sobre a escrita como esvaziamento do ego, como esvaziamento do eu, e trago alguns exemplos do Zen budismo, ou seja,
Estou falando aqui de coisas que são mais ou menos familiares para mim, que vão me dando ideia quando eu leio um livro desse e tenho ideia de escrever um texto com base nisso, né? Vocês entendem? Eu estou aqui compartilhando para vocês um roteirinho, né? Fica claro, pessoal? Vocês entendem mais ou menos o que eu estou falando, não? Né? Então vamos dizer que essa é uma versão. Mas aí você se põe a escrever e ela vira uma outra versão. Entendeu? Uma outra estruturazinha, um outro roteirozinho, né? Então vamos dizer que então eu escrevo essa primeira sessão, que é uma história pessoal, essa ideia das exigências que eu fiz para uma editora, falo um pouco do romantismo na literatura. A sessão 3 eu fundo mais ou menos o livro da Rachel Kuski com o livro dessa outra autora. Aí eu vou escrevendo isso e vou tendo ideia de uma segunda digressão pessoal, e eu acho que poxa, isso é legal, porque dá uma carga de primeira pessoa para o ensaio e conto umas histórias muito engraçadas que a gente vai acumulando ao longo das décadas sobre os melindres, as relações melindrosas de um evento literário, né? O que aconteceu no backstage, nas coxias, entre os escritores, um conflito entre um escritor e uma escritora, o que se deu, né? Claro que sem me sujar, né? Sem citar nomes, sem me prejudicar com isso, mas ilustrando certas coisas, tornando o texto talvez mais divertido. Aí, a quinta sessão, ao invés de falar sobre precariedade, não sei o quê, que talvez repetiria a sessão 2 do romantismo, eu resolvo falar sobre o narcisismo na psicanálise, ou seja, a ideia do autor narcísico. Eu vou para um conceito. Eu sou formado em psicologia, psicanálise, então sempre me vem, não, eu posso ler esse texto, eu posso debater esse tema a partir desse olhar, a partir desse recorte, e a sexta sessão se mantém mais ou menos como tá. Vocês entendem? Então, assim, muitas vezes, à medida que você vai escrevendo, o livro meio que vai se acomodando, né, nas suas mãos, né? Isso, quando você habita o hábito, você tem muita consciência disso, sabe? Quando você está fazendo, né? Bom, eu acho que a partir disso a gente pode passar pelas 7 fases que se deram ao longo desse ano e de como você pode reconhecer eventualmente uma ou outra e de como você pode se valer dessas fases e de como essas fases nos ensinam como escritores, né? A primeira fase que eu identificaria com muita facilidade é a incursão preliminar. O primeiro texto que eu escrevi desse livro que eu elaborei ao longo desse ano, ele não entrou, né? Ele virou um texto que talvez eu publique em algum lugar, mas ele não entrou. Por quê? Porque na incursão preliminar, muitas vezes você não sabe o que você quer fazer. Você não sabe o que você quer escrever, mas você precisa escrever para saber. Então é paradoxal, né? Não sei se vocês já viveram, já passaram por uma situação num relacionamento em que o outro tem certeza absoluta do que ele quer, já de cara. Ele nem te conhece ainda e parece que ele já sabe tudo, né? Eu acho que é algo que provoca o outro muitas vezes tem uma reação de dar um passo atrás nessa situação, porque é meio, peraí, você desconfia, você fala, como assim, você nem me conhece, né? Como você tem tanta certeza? Você nem sabe o sujeito louco que eu sou? De onde vem essa certeza toda? Essa certeza não tem a ver comigo, essa certeza tem a ver com você, não tem a ver com a relação, né? Da mesma forma, muitas vezes, se você sabe demais do que você vai fazer, desconfia um pouco, sabe? Recua, né? Habita um pouco esse não saber, né? Habita um pouco esse espaço de produção incipiente. Então, de alguma forma, é bom que não se saiba, né? É bom que algo fique para surpresa do fazer, para surpresa da entrega tua para o texto, né? E é o que eu falei. Nessa circunstância, eu até elaborei um texto, foi um texto de 12 páginas, mais ou menos, 12, 15 páginas, que eu escrevi. Eu falava sobre alienação em várias áreas, assim, que depois eu falei, não... isso foi uma tentativa de aproximação. Isso foi um tateio, né? A segunda fase é a fase de habituação. A segunda fase é a fase que eu chamo de habituação, em que você fala, bom, tá, né?
a incursão preliminar me ensinou alguma coisa. A partir disso, eu fiz uma estrutura preliminar. E aí eu sento e começo a escrever dentro dessa estrutura preliminar. Capítulo 1, né? Uma professora, divorciada, solteira, não sei, professora de literatura, passa, né, aluga um Airbnb, uma casa, um apartamento numa praia costeira ali, né, numa costa, e logo em seguida chega uma família super ruidosa, né, e um pouco agressiva, né? Bom, tá, começou assim. Esse é o primeiro capítulo. E o segundo capítulo? Eu acho que... Putz, não sei muito bem. Eu sei que no terceiro ela vai conversar, ela vai ver uma cena na praia que vai fazer com que ela construa um flashback da história dela. E aí o leitor vai saber um pouco sobre quem que é essa mulher, de alguma forma. Eu não quero revelar tudo de cara, o autor pensa. Eu vou ir revelando, eu vou intercalando passado e presente da narrativa. Tá, interessante. Passado e presente da narrativa. Isso é uma estratégia relativamente conhecida, porque, tipo, você descansa de uma narrativa com outra, aí você descansa da outra com uma, né? Tá bom, legal. Ou seja, você vai, a partir da sua estrutura preliminar, você vai escrevendo, certo? Dentro dessa fase da escrita cotidiana, você habita o hábito, né? Não importa se você escreve 1 hora por dia, né? Não importa se você escreve 2 horas por dia, né? Ou se você escreve 2 horas, 4 vezes por semana, não importa, ou 3 vezes, não importa. Mas quando você habita o hábito, quando você se compromete a mergulhar, você passa por essa fase, você entra nessa fase. E no começo é de uma intensidade tremenda isso, é muito difícil sustentar. É muito difícil no começo sustentar esse hábito de escrever, porque é isso, sua vida começa a girar em torno daquilo, né? É um pouco como quando você faz uma dieta. Você só fica pensando em dieta, e uma hora você fala, chega, cansei, me vê um bolo aí, né? No caso é uma montanha-russa emocional que você passa a viver, né? 4 horas, no meu caso, coisa demais, 4 horas pra caramba, você fica fisicamente cansado de tanto trabalho, né? Ao mesmo tempo você está brigando por aquele espaço, com os outros, com a tua agenda, né? Com os seus compromissos, com a tua noite de sono, com a sua sensação de que você não tem o suficiente, né? O corpo sente, os outros sentem também esse foco seu, né? Você às vezes se sente como o Neo no Matrix, lembra aquele filme de 20 anos atrás? 20 anos atrás. No seguinte sentido, as palavras elas começam a fluir mais rapidamente, né? Não só quando você está escrevendo, né? Mas quando você está conversando, quando você está falando, quando você está pensando, quando você está escrevendo um e-mail, você tem insights novos, você tem surtos de consciência, você tem epifanias, você tem vastas emoções e pensamentos imperfeitos, né? Ao longo dessa fase, né? E claro que subjacente a essa euforia, a essa intensidade, tem ali uma insegurança, que é a insegurança do não fazer, ai meu Deus, e se eu parar? Ai meu Deus, e se não der certo? E se acontecer alguma coisa? E se eu tiver uma outra ideia, tão brilhante quanto essa, tão incrível quanto essa, né? Ou seja, dentro da minha euforia, preciso fazer logo, porque daqui a pouco vai acabar a bateria, né? Tenho medo de parar, né? Tenho medo de que o livro nunca venha a ser, né? Tenho medo de escrever algo ruim, tenho medo de que o livro vai revelar que eu sou um mau escritor, que eu sou uma má escritora, né? Normalmente nesse segundo estágio de habituação, a gente tem uma obsessão com o número de palavras, porque, putz, você está celebrando cada pequena conquista, né? Avancei mais 500, mais 500, mais 500, né? Depois você larga a mão disso, né? Mas eu já vou chegar lá. Eu preciso mencionar uma terceira fase que é muito importante, que é a dos leitores alfa. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar de leitor beta. O que é o leitor beta? É quase uma pesquisa de mercado. Você deixa o teu livro para um grupo de pessoas, 20 pessoas, 10, 30 pessoas, são seus leitores beta, e eles te dizem, essa parte está meio parada, isso aqui está muito legal, essa chamada está bem bacana, eu acho que essa personagem está um pouco inconsistente, eu acho que isso aqui é um ponto forte do livro, nossa, eu gosto do humor da sua obra, enfim, né? E você ouve, alguma coisa você rejeita, outra coisa você absorve, você muda. Uma cena que, sei lá, se 5 pessoas falaram, não entendi muito essa passagem, você vai lá e muda.
Mas tem uns leitores alfa. O que são os leitores alfa? São pessoas que são fissuradas por literatura, que leem muito, que comentam muito, né? Muitas vezes do leitor beta você precisa de 20. De um leitor alfa você só precisa de um. E eu tive um grande prazer de ter uma interlocutora, uma pessoa uma grande escritora também, uma grande amiga, uma figura incrível, né? Que foi minha leitora alfa ao longo da produção do texto, né? Ah, Thiago, mas você é leitor alfa de outras obras? Sou. Mas assim como um psicanalista precisa sempre ter um supervisor, né? Ou uma supervisora, né? Que o oriente, por mais que ele tenha aí 10, 20, 30 anos de percurso, o escritor também se beneficia enormemente com a leitura e os comentários dos seus interlocutores, né? É nesse momento que o texto vira um plano, sabe? Que o texto vira um projeto, né? É nesse momento que você começa a vislumbrar o outro como outro, né? Sendo um leitor da sua obra, né? É onde você começa a pensar onde que esse livro vai se enquadrar no mundo, né? Como ele vai ser recebido de alguma maneira, né? O que as pessoas leem, o que elas não leem, sabe? Você começa... só que não de um jeito ruim, não como pesquisa de mercado, mas como... Qual que é a sua pertinência aqui? Qual que é a pertinência dessa obra, né? E você começa a conceber nessa terceira fase do texto, como eu disse, é o projeto, e do projeto como um produto final, né? Ou seja, você já vai pensando até às vezes na conversa que você vai ter com uma editora, né? Sobre isso, né? Sobre a tua obra e tal. É uma maneira de você... O livro ganhar vida nessa hora, né? Porque você está falando dele em voz alta, você está pensando nele, o outro está pensando no livro com você também, né? É um espaço esse que eu acho privilegiado de interlocução, de amizade, né? E ele tem uma função alternativa que é a de evitar as bad trips. É o que eu chamo de bad trips, né? Bad trip é viagem ruim, né? O que é uma viagem ruim? É quando alguém está fumando um cigarro numa festa e você dá um trago nesse cigarro e você tem tua pressão desaba. E aí você acaba a festa para você. Porque você tem uma crise de pressão baixa, eu sou um cara com pressão baixa. Até tô contando uma experiência recente. Assim, uma vez eu falei, vou deixar um trago num cigarro. O cigarro era fortíssimo. E acabou comigo. Foi uma bad trip, né? E em que medida que o leitor alfa te protege das bad trips, né? Acho que tem duas bad trips que são mais comuns quando a gente está escrevendo um livro. A primeira sabe quando a gente acorda, por falar em festa também, quando a gente acorda, no dia seguinte é uma festa e você pergunta para sua companheira ou para o seu companheiro, putz, será que eu falei demais? Você pergunta... Você se sente exposto, você se sente nu, é assim, puxa vida, será que eu falei bobagem? Será que eu, sei lá, será que eu me expus muito naquela conversa? Será que não pegou mal aquilo que eu disse, né? E muitas vezes isso acontece com o livro, você fala, será que você acorda assim, aquelas variações de humor, né? Acho que esse livro não tá legal, sabe? Por que eu tô fazendo isso, né? Não tem nada a ver essa passagem. Aí o interlocutor fala para você e fala, não, faz todo sentido. Não, muitas vezes ele vai falar isso, né? Na melhor das hipóteses, né? Ele vai falar, não, eu acho que eu entendi onde você... Né? Sim, aquela frase que você falou na festa foi mais ou menos forte, mas dentro do contexto fazia todo sentido, né? Você falou forte porque ele também disse aquilo, né? Sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Não é nada impertinente, ele é muito pertinente. Aí você pensa, aí você volta para os trilhos, né? Você não se perde, né? Eu acho que um dos perigos de qualquer arte é se perder, né? É se desencaminhar, né? E um leitor alfa, uma leitora alfa te previne desse perigo, te previne desse. E os beta também, né? Os vários leitores, os nossos interlocutores em geral, eles te ajudam a se manter, vamos dizer, na linha, né? E tem segundo tipo de bad trip, que muitas vezes, um livro se torna uma obsessão, assim, mais autocentrada, né?
Eu tive um colega uma vez que começou a escrever um livro a partir de certas noções científicas que ele estava descobrindo e estava mergulhado em livros sobre física quântica e tal. E ele passou a escrever um livro que nunca acabou. Eu nunca vi esse livro ganhar a luz do dia, o livro nunca foi publicado, porque era um livro interminável, dolorosamente ambicioso, sobre um conceito científico tremendamente hermético. O livro passou a ser uma viagem tão própria, né? Que é isso. O pouco que eu li da obra era uma tortura. Assim, não era um livro para mim, não era um livro para o leitor, não era um livro para ninguém, na verdade, né? Porque se o livro só é para o autor não tem essa capacidade de ler o próprio livro como um leitor fresquinho tem, né? Então o livro era para ninguém, né? Eu acho que essa segunda noção de bad trip, né, é a noção em que as boas intenções ou as tremendas intenções do autor acabam destruindo aquilo que ele está criando, acabam afundando, sossobrando o barco que ele está construindo, né? Acho que são duas as noções, então. Então, em primeiro lugar, o que é uma bad trip? Quando a percepção que você tem de algo, de repente, se altera. Da sua obra, daquilo que você está fazendo, da pertinência do fazer, né? Um livro bom parece um livro ruim, né? Ou, nesse caso, o outro está te salvando de percepções distorcidas, né? E no primeiro, um interlocutor, né? Um leitor alfa vai falar, cara, conversa comigo, né? Ele vai te tirar, vamos dizer, daquele, às vezes, desse universo que se tornou excessivamente hermético, excessivamente autocentrado, né? Então, eu acho que a bad trip no ato da escrita, ela pode se dar, pelo menos nessas duas acepções, né? Eventualmente, existem outras, né? Eu acho que tem um quarto movimento, pessoal, né, dessa minha narrativa, né, dessa nossa narrativa da escrita de um livro, né, é a fase da escrita no cotidiano, ou seja, você não tá, deixa de ser algo forçado, né, não tem susto nessa fase, né, o livro começa a se avolumar, ele começa a ganhar corpo, né, eventualmente você escreve um pouco menos para fazer mais pesquisa. Essa pesquisa muitas vezes é uma pesquisa interna também, né? Quando você está pesquisando algo para um livro de ficção, para uma história, você está pesquisando um personagem, você está pesquisando muitas vezes uma certa ocasião histórica na qual se passa essa história, ou uma certa geografia particular, aquela cidade, aquele vilarejo onde aquela mulher vai passar, né, um verão, né, suas férias e tal, né? Nessa fase desaparece aquela insegurança do não fazer, porque o fato de você estar escrevendo todos os dias, de você estar habitando o hábito, de você já ter produzido bastante coisa, faz com que você a sua insegurança fica de lado, né, em grande medida, né? Você já não está mais dialogando com o faço ou não faço. Ai, será que isso vai existir? Será que não vai existir? Mas com o bom ou o melhor, né? Principalmente quando você tem a interlocução do leitor alfa, da leitora alfa, né? Com esse aperfeiçoar-se, com uma espécie de tentar aprender com o próprio fazer, né? E com esse diálogo, né? Você se dá conta de que o livro, em geral, vai tomar mais tempo do que você imaginava que ia tomar, né? Ou seja, em geral, você fala, eu vou fazer em 6 meses. Em geral, leva 1 ano, né? Vou fazer em 1 ano. Se você fala, vou fazer em 1 ano, em geral leva 2. Né? É um reconhecimento assim, de muita humildade. Né? E a quinta fase, existe nessa quinta fase um movimento retrospectivo, que é a descoberta gradual do livro. Né? É nesse momento que você começa a ter menos dó, sentir menos dó de cortar, né? O texto, ele vai sendo cortado, ele vai sendo aparado aqui, ali, ele vai ficando mais direto, mais preciso, né? Você volta para o começo e sente que o que você fez lá no começo estava muito disperso, muitas vezes, não tinha energia suficiente, não tinha aquele traquejo que você foi ganhando ao longo da obra, né? Você encontra fragmentos de outros livros que eventualmente você vai escrever ainda
e que você queria que se encaixasse nesse, que não se encaixa. Você vai encontrar fragmentos de enxertos estilísticos, sabe quando você quis impressionar o leitor? Então, você vai encontrar esses fragmentos de enxertos estilísticos que você queria que se encaixasse no livro e que não se encaixam. Você vai encontrar fragmentos de vaidade pessoal e que você vai aparar. Não importa a vaidade pessoal. O que importa é que esse livro seja muito bom. A sua vaidade pessoal, ela migra. Ela sai do olha só, mamãe, tô fazendo, olha papai, que desenho bonito que eu fiz. Ela vai para um outro lugar, para o patamar do cara, eu quero que essa experiência, eu quero que a leitura, eu quero que esse livro seja tremendo, eu quero que esse livro toque as sensibilidades das pessoas, comova as pessoas, né? Ou seja, a tua vaidade, se é que é esse o nome, ela vai para esse outro, não é uma vaidade, é um amor, né? É um cuidado, né? Mas tem uma vaidade também ali, né? O amor, ele também é narcísico de alguma forma, né? A gente estava falando um pouco disso, né? Curiosamente, você se sente mais humilde nessa fase, né? A gente estava falando disso, né? Você já não se sente o Neo do Matrix. Ah, não, eu posso tudo, né? Mas você é mais Neo do que naquele momento em que você se sentiu Neo. Sabe, no momento que você fala, nossa, que legal, quantos insights, não sei o quê. Nessa fase, você se habitua de tal forma que você parece que enxerga bem mais os seus limites, né? E você vai explorando esses limites, né? Esses limites, felizmente, são dinâmicos, né? Porque cada vez você enxerga melhor, né? Mas você está mais humilde, né? Você não se sente o sujeito que dobra as leis da física. Você não tem essa capacidade de dobrar as leis da física, mas você está operando nessas leis, né? Aconteceu numa dessas fases, por exemplo, uma situação em que alguém me convidou para escrever um artigo para uma revista. Foi em junho de 2021. E é muito louco, porque o artigo, tinha, 1.000 palavras, 1.500 palavras, eu não lembro quantos caracteres, quantas palavras que ela tinha pedido. E eu falei, eu vou ter que parar de escrever meu livro para escrever esse ensaio, esse artigo. Será que eu paro? Será que eu não paro? Ela falou, eu quero que você escreva sobre isso. Aí eu falei, o dinheiro era bom, pagava bem. Aí eu respondi, olha, eu escrevo sobre isso. É isso que eu quero escrever. Eu estou muito mais afiado nisso. Você quer ouvir? Você quer um texto sobre esse assunto? Aí ela falou, peraí, vou pensar. E ela voltou e falou, tá, legal, bacana. Eu falei aqui com a minha editora-chefe, não sei, com a minha colega, não sei o quê, e a gente topa. E aí eu vi que eu realmente estava o Neo do Matrix, porque em 2 sentadas eu escrevi esse artigo, né? Mas isso acontece em qualquer um que vai se prontificar a habitar esse hábito, né? Eu estou falando de algo que vai acontecer com você se você se habitar, né, da escrita. Porque aí, claro, né, os parágrafos vão ser muito mais coesos, você vai estar aquecido na atividade. É como se você picasse cebolas todas as manhãs, né, para preparar o restaurante para fazer o massaman curry, sei lá, enfim, ou para fazer o macarrão, ou seja, se você faz macarrão todos os dias, chega uma hora que picar uma cebola você nem tá olhando. E tá entrega, a pessoa come e fala, tá maravilhoso, tá muito mais gostoso do que o sujeito que faz de forma bissexta aquele macarrão. Ele faz de forma bissexta. Então essa ideia de, muitas vezes essa ideia do preciosismo, a obra que levou 40 anos é melhor, gente, isso não existe, isso é balela, né? Isso não, isso acho que tem como base nisso, acho que muitos autores que levam 10, 20 anos para escrever obras que muitas vezes são enormes, são tremendamente exigentes e às vezes é o ápice da carreira, né, literária desse autor, né? Estamos falando de um James Joyce, estamos falando de um David Foster Wallace, estamos falando dessas obras infinitas, assim, muitas vezes são trilogias, são tetralogias e assim por diante, tá? A fase seguinte, gente, é um cansaço, né? Você tá há meses fazendo a mesma coisa de manhã e chega uma hora que você precisa de férias, né? Se a escrita é recorrente, talvez você precise de férias porque é muita informação e você precisa de um tempo para decantar essa informação. Você já não tem mais medo de que essa obra não vai existir. Ela vai existir. Você já não tem mais medo de que você vai ter a consistência de estar lá todos os dias de manhã. Você vai ter,
né? Quando você precisar voltar, você vai voltar, né? Mas você precisa que toda essa informação, né, seja decantada para que você possa voltar com olhos mais frescos para ela, né? Para sonhar, para ter perspectiva, para enxergar as coisas de longe mais uma vez, né? Isso não significa que você precisa parar de todo de escrever, né? Em junho, como eu falei, em julho, agosto, eu dei uma parada na escrita desse livro, né? E escrevi muitas outras coisas por aqui e por ali, mas assim, de uma forma mais leve. Mas eu vi que a fluência seguia, ela prosseguia. E era bom eu não parar totalmente, porque me mantinha mais ou menos ativo ali, né? Nessa habilidade, né? É um bom momento esse para ler, para se distrair, para retomar a leitura por prazer, para voltar às manhãs vadias, como se fossem, né? Como se desse. Mas muitas vezes uma manhã de sábado, sabe? Ou seja, para recuperar, muitas vezes quando você escreve um livro, as outras coisas ficam meio capengando, né? Sei lá. Você não vai, eventualmente você não vai correr com a mesma frequência, você não vai encontrar seus amigos com a mesma frequência, ou seja, tudo aquilo que ficou um pouco de lado, essa ideia de que você consegue equilibrar todas as bandejas, todas as bolinhas, isso, sei lá, acho que a gente tem que abdicar um pouco dessa ideia de perfeição, de potência. Não, você está escrevendo um livro. Isso já é demais. Alguma coisa vai falhar, aceita isso, né? E aí, muitas vezes, é ocasião para você retomar, vamos dizer, essas coisas que ficaram mais capengas enquanto você estava escrevendo o seu grande livro, né? Eu acho que seu texto vai melhorar muito se você se der esse tempo. Eu acho que seu texto ele cresce muito se ele vai virando, vamos dizer, ele vai germinando, os galinhos vão crescendo dentro da gente, né? Eu acho que um bom livro, um bom texto, ele é como uma semente que vai virando uma árvore gigantesca dentro de nós. Tanto os livros que a gente lê, quanto os bons livros que a gente escreve, né? É claro que o nosso lado obsessivo, né? E eu acho que alguns de nós, ou muitos de nós, têm esse lado obsessivo, ele vai querer mandar que a gente continue, né? A gente precisa manter a meta de tantos livros por ano, tantas palavras, tantos não sei o quê. Mas eu acho que o texto é mais importante, o que quer dizer que os leitores são mais importantes, a experiência literária é mais importante, né? Mais importante do que metas a cumprir, o número de palavras a cumprir, é uma boa obra, né? Tem grandes escritores que escreveram 1 livro, 2 livros, né, ao longo da vida, né? Esses livros foram, ou seja, pilares da literatura, da língua na qual eles foram escritos. Por exemplo, Juan Rulfo com Pedro Páramo, né? Da língua espanhola. Tem um prêmio Juan Rulfo, um dos maiores prêmios da língua espanhola, é o prêmio Juan Rulfo, desse cara que escreveu o roteiro para cinema, ok, era um fotógrafo e tal, mas escreveu 2 grandes livros, né? Então, assim, eu entendo o lado obsessivo Isaac Asimov. O Isaac Asimov tá aí porque ele escreveu 562 livros, sabe? 500, sei lá, eu não sei se foram exatamente 562, mas foram centenas de livros, sabe? E era um cara, assim, que levou a sério essa ideia de falar, é o meu trabalho. Eu abro a lojinha às 6 da manhã, eu fecho a lojinha às 5 da tarde, né? E, de fato, quando ele aceitou trabalhar numa universidade, na qual ele foi selecionado e foi aprovado, ele já fazia mais dinheiro com os textos que ele escrevia, porque ele já escrevia desde os 13, né? Já mandava para a revista, já tinha essa interlocução com os leitores desde muito cedo, né? Por isso que ele chegou num momento que ele falou, olha, eu vivo disso. Então ele, ou seja, ele virou uma espécie de escritor, de professor, aí sim mais bissexto, e a atividade da escrita pauleira, um livro atrás do outro, né? Bom, mas não a imensa maioria dos nossos casos não é esse, é um caso bastante curioso, mas aí a gente chega ao momento da revisão, né? Da revisão você já tem uma versão do livro na sua totalidade, né? Eu acho que ainda faltam coisas, sobram coisas, muitas vezes uma cena não está muito bem trabalhada, está meio fora do lugar, a prosa de uma parte ou outra do livro está meio fraca, tá um pouco mais, vamos dizer, desigual a prosa, aí você vai ajustando, né? O livro não pode ficar desigual, né? Tudo pode ser desigual, gente, é isso. Você faz um macarrão, se você não for um chefe de cozinha, pode ser desigual. Mas o teu livro, esse livro que você passou 1 ano escrevendo, 2 anos escrevendo, ele não pode ser desigual,
É isso. Porque senão vai ser só esse livro, sabe? Ou você vai ter que escrever um outro, porque os leitores percebem, né? Tem pouca coisa que eu acho que assim, é mais, tipo, deixa mais evidente do nosso empenho, da nossa paixão, do nosso amor, do nosso cuidado, da nossa sensibilidade de alguma coisa do que uma obra artística que a gente faz e mostra e fala, né? Então ele não pode ficar desigual. Você é responsável pela leitura na sua totalidade, não é o outro, né? Antes o prazer ele derivava de ver o texto crescer, né? Nas primeiras fases da escrita cotidiana. Depois, né? Nesse sétimo momento, nessa sétima fase, o prazer deriva do quanto você consegue retirar do texto. Então, antigamente era quanto você consegue colocar ali. Hoje, né? Ou seja, até dia 30 de dezembro, né? Eu tinha prazer quando teve um momento que eu tirei um parágrafo inteiro que estava ótimo. O parágrafo estava excelente dentro do livro, mas não cabia lá, né? E eu salvo várias versões. Eu acho que a primeira coisa que vocês podem pensar é, puta, Thiago, mas você jogou fora? Mas você jogou... Não joguei fora, tá lá. Mas muito provavelmente eu nunca vou retomar esse parágrafo, né? Tinha uma cena ruim lá no texto. Uma cena que eu não gostava, né? Talvez não tivesse tão ruim, mas eu não gostava daquela cena. Tava hermética, tava arrastada, né? E aí tem todo um processo que você vai enxergar isso, você aceita que a cena não tá tão boa, você decide mudar, você entra de novo no clima daquele episódio específico, você reescreve, você revisa mais uma vez, você lê todo o capítulo e vê como ficou a cena no contexto do capítulo, porque é uma cena nova, supostamente enxertada, e em geral a cena vai ser melhor. A maior parte das vezes a cena é melhor do que a cena anterior, né? Ela não vai parecer um enxerto, porque você está, mais uma vez, no calor, você já está você tá dentro dessa obra, né? Ou seja, não tem mais dúvida de que essa obra e você, na verdade, você já começa a fazer o luto, né? Devagarzinho você vai fazendo essa separação, né? E aí você revisa tudo de novo, né? Como eu disse, qual é a grande transformação, né? Que a gente, em geral, vive e experimenta, né? Realmente desse livro que é um desenho que você faz para sua mãe, que você faz para a tia do colégio, né? Naquela época, imagina nos anos 80, eu falo isso, gente, não pode chamar mais de tia, tá? É professor. Mas lembra para mostrar para tia do colégio, né? Para algo que eu vou fazer e que vai deixar os meus leitores fascinados, né? O livro é para você ou para quem lê? Então é uma pergunta. O livro é para a gente ou para quem lê o nosso livro, né? A resposta que eu encontro é claro que a gente escreve pra gente. É claro que a gente escreve porque a gente ama escrever, que a gente ama a literatura, que a escrita nos transforma, a leitura nos transforma, né? Escrevemos para nós mesmos, mas se o livro não for para quem lê, para que publicar? Essa é uma pergunta que eu te faço. Por que você não guarda no diário? Por que você quer aprimorar isso? Eu gosto de escrever no meu diário. Eu tenho um diário, né? Eu vou escrevendo, sei lá, quase todo dia eu escrevo nele. Mas o que eu escrevo nele é para mim. Né? Não é nem para mim, porque eu escrevo e depois esqueço. Uma outra coisa eu retomo para mim, né? Ou seja, mas a gente não está falando disso, né? A gente não está falando da revisão do diário, né? A gente está falando do que os outros vão ler. A gente está falando de entregar um presente para os outros. A gente está falando de entregar a melhor versão de nós mesmos, né? E vai ser sem dúvida a melhor versão de nós mesmos. Em geral, as pessoas se decepcionam com os autores, né? Quando convivem com os autores. Você fala, nossa, o Guimarães Rosa vai ser que nem o livro dele. Imagina que vai ser que nem o livro dele. O livro dele é a melhor versão dele, né? Pelo menos literária, intelectual, narrativa, ficcional e assim por diante, né? E em geral, talvez você tenha ou não uma ideia do seu próximo livro, né? Ao final desse circuito, desse périplo, né? Você pode abrir um arquivo na sua pasta, né? Eu tenho um arquivo aqui nesse meu computador que é escrita, né? E já tem uma pasta com ideias para um próximo livro, incipientes, beleza, não é o momento agora é de desdobrar as ideias desse livro,
né? Porque ele vai para uma editora, eu vou falar sobre esse livro muitas vezes, eu vou dar palestra sobre o livro sendo publicado, eu vou promover esse livro, né? Em diferentes meios, ou seja, de alguma forma esse livro tem que continuar me seduzindo e eu a ele, né? Enquanto eu estiver divulgando esse livro, porque essa ideia de, publiquei um negócio, tá aqui o link, você está matando um livro que você, né, você dedicou todo esse tempo para escrever, para produzir. Não é assim que se faz, né? E a gente vai falar muito sobre isso também, como se faz. Porque eu acho que muitos de nós chegamos aqui pensando, putz, Thiago, quanta questão interessante, mas eu tenho perguntas que são mais elementares que isso, né? Como é a vida de um escritor, né? Como ele publica, o que a gente precisa ler, né? Quais são os primeiros exercícios que a gente pode fazer, né? E eu digo a você, enquanto você está no lugar certo, a escrita criativa é o campo de conhecimento que estuda isso, né? E eu me dedico a isso desde... Eu falei um pouco para vocês um pouco do meu percurso, mas desde muito tempo. Meu mestrado, meu doutorado são sobre processos psíquicos da criação literária, ou seja, é algo que é fascinante, é um campo que me apaixona e sempre me apaixona, né? Então, assim, vamos com calma, né? Eu acho que vamos deixar depurando essas coisas. Meus queridos, minhas queridas, um grande abraço, muito obrigado e a gente segue na nossa conversa. Até mais. Tchau!